Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Tesouro da Fé. Dessa vez é uma pergunta aqui que me chega de um consulente de várias partes que nos escrevem, e-mails, e aproveito para recordar que esses e-mails são sempre bem-vindos. Aqui embaixo na tela aparece o e-mail para onde vocês podem enviar as suas perguntas. A pergunta é curiosa, porque a pessoa quer saber para onde vão as crianças que morrem sem o batismo. Em pleno século XXI, alguém querendo saber para onde vão as crianças que morrem sem o batismo. Não é simples a resposta, porque é um problema muito antigo na igreja. Primeiro, nos próprios Atos dos Apóstolos, nós encontramos referência muito clara de que famílias inteiras eram batizadas quando se convertiam. Logo, se a família inteira era batizada, se supõe que também crianças eram batizadas. Famílias, ainda mais naquele tempo, eram numerosas e haviam crianças. Os séculos se passam e, em geral, se costumava batizar adultos. Mas há referências muito fortes de que crianças também eram batizadas. Por quê? Porque o batismo é necessário à salvação. É o meio ordinário de se obter a salvação e de purificar-se do pecado original. Porque uma vez que o homem é concebido em pecado original, nosso Jesus Cristo instituiu o batismo como uma porta de salvação e não a outra. Essa é a porta ordinária. A igreja costuma dizer que são três as formas de batismo: fluminis, flaminis, sanguine. Fluminis, de água, é o ordinário. O batismo de água. Portanto, a pessoa pode ser batizada por imersão ou por infusão, como normalmente isso acontece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula trinitária e a água. O batizar é lavado. Eu te batizo, como se dissesse, eu te lavo, eu te purifico. Purifica da mancha original e infunde a graça santificante. E aquela criatura se torna filha de Deus, herdeira dos céus. Há o batismo de sangue, que é o martírio, e por fim, o batismo que é o sanguinis, e o batismo de desejo, aquele que é uma infusão do Espírito Santo que faz com que a pessoa deseje pertencer de alguma forma a Deus, ainda que não saiba que existe o batismo, mas era São Tomás de Aquino vai dizer que quando alguém ama um bem superior mais do que a si mesmo, já está justificado. Isso posto, nós entramos agora no batismo da criança. Como fazer, no caso, a criança quando é batizada? Ela é batizada na fé dos pais. Santo Agostinho chega a dizer que a criança ela recebe o empréstimo das pernas dos pais e do coração. Das pernas para ser levada até a igreja e do coração para fazer o seu ato de fé e seu ato de renúncia. Porque os pais têm a obrigação de batizar as crianças, porque aquilo que é bom não se deve esperar para poder oferecer. Duvido que algum pai espere o filho atingir o uso da razão e perguntar se ele vai querer estudar. Ou por outra, esperar que a criança comece a falar para poder pedir alimento, nem daria tempo para isso. Aquilo que é bom se dá sem se perguntar. Por isso que as melhores coisas os pais dão aos filhos antes que eles tenham capacidade de pedir. E a melhor das coisas é o batismo, porque vai fazer com que ele se torne filho de Deus. Esta é uma obrigação grave de todos os pais e dos responsáveis pelas crianças. Ora, no caso concreto do batismo de crianças, a polêmica maior surge, e aí vem a questão toda do limbo, surge com Santo Agostinho, quando, no tempo dele, um herege chamado Pelágio ensinava que o batismo não era necessário à salvação, que nosso Jesus Cristo não é o mediador necessário e, portanto, a criança não necessaria ser batizada, precisaria ficar adulta para desejar o batismo. Morrendo sem ele não faz diferença nenhuma. Santo Agostinho, para combater este erro e com um esforço teológico e no calor da luta, ainda mais naquele tempo que a teologia estava sendo construída, desenvolvida, se quiserem, e até construída. Por isso aqueles primeiros grandes teólogos são chamados de padres da igreja, porque é deles que nasce a doutrina católica desenvolvida, explicitada. Santo Agostinho vai dizer que a criança que morre sem batismo vai para o inferno, no sentido de parte inferior. E, sinteticamente, ele dizia isso. Ao afirmar isso, por causa da autoridade dele, Santo Agostinho, essa doutrina se espalhou, porque era a única forma de, se o batismo é necessário, a criança morre sem ele, logo para o céu não pode ir. Para onde vai? Para o inferno, para as partes inferiores. Os séculos se passaram, vamos encontrar outros padres da igreja que tratam muito suavemente sobre o assunto, porque a autoridade de Santo Agostinho era tal
que ninguém ousava contradizer aquilo que ele afirmava. São Gregório de Nissa, por exemplo, vai dizer que se a criança não tem capacidade de escolha, porque não tem uso da razão, não pode merecer. Mas, por outro, não tem capacidade de ofender a Deus, portanto, não pode ser castigada. Mas era o máximo que se conseguia dizer. Dando um salto nos séculos, vamos chegar à Idade Média, com São Tomás de Aquino e com toda a escolástica, o assunto volta à tona. E volta de que forma? A autoridade de Santo Agostinho sempre é a mesma. E se explicita, se divide melhor a doutrina explicando. Primeiro, para que a pessoa concebida em pecado original, está impedida de ver a Deus. Não pode ver a Deus. E esta é a pena de dano, não poder ver a Deus. Mas para ir para o inferno, além da pena de dano, que no ver a Deus, essa é a principal pena daquele que é condenado, a pena de dano. Mas não é suficiente o pecado original para que a pessoa possa ser condenada ao inferno. Portanto, é preciso o pecado pessoal. Ora, a criança não é capaz de cometer esse pecado, mas também é incapaz de ver a Deus, segundo a doutrina que estava explicitada até então. Então, ela é privada da visão de Deus. Ora, sendo privada da visão de Deus, já é uma pena. Como é que a criança sofre a pena se ela não tem capacidade de ofender a Deus? Aí a doutrina vai se explicitando ao afirmar que esta criança, ela não só desconhece a pena, como ela também desconhece o prêmio. Desconhecendo o prêmio e desconhecendo a pena, não sendo capaz de ofender a Deus, o fato dela não ver a Deus não é para ela uma pena. E aí se explicita uma doutrina intermediária que vai dizer, que é o que a teologia ainda hoje, no campo teológico que se costuma ensinar, é que ela fica num lugar limítrofe, no limite chamado limbo, no lugar de felicidade natural, onde ela não vê a Deus, mas também não é condenada a nenhum tipo de suplício ou fogo eterno. O assunto ficou, digamos, pacífico no mundo teológico, mas a Igreja nunca se pronunciou, o magistério nunca se pronunciou a esse respeito. Jansênio quis trazer de volta a doutrina de Santo Agostinho, reeditada por ele, claro, afirmando de modo peremptório que a criança vai para o inferno, para a pena eterna. Quando, na realidade, Santo Agostinho dizia uma coisa diferente. Ela tinha uma suavíssima pena, porque ele não, é o máximo que a doutrina conseguia explicitar. Uma suavíssima pena, porque não sofria as penas do inferno, mas a suave pena significava dizer que ela não via Deus face a face. Nós chegamos ao século XX, Concílio Vaticano II, não tratou diretamente do assunto, mas na reforma litúrgica trouxe à tona uma missa que é celebrada em sufrágio das crianças mortas sem o batismo, em que a Igreja encomenda essas crianças que não foram batizadas à misericórdia de Deus. O assunto volta à tona, por quê? Quantos milhares de abortos são realizados, para não falar em milhões? Quantas milhares de células são fecundadas em inseminação artificial e não se pode precisar se tem alma ou se não tem, mas é criatura humana. Para onde vão essas milhares, para não dizer milhões de seres que sem batismo? Então, o assunto volta. E qual é a resposta? Jesus, nosso Senhor, quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele mesmo disse no seu Evangelho: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais. A fé da Igreja, e mais ainda, as missas que são celebradas em sufrágio das crianças que morrem sem batismo, nos levam com toda tranquilidade a termos a esperança de que Deus nosso Senhor encontra um meio não sacramental de salvar essas crianças. Porque Ele, Deus, é o autor da graça. Ele, Deus, também autor do sacramento por meio de seu Filho Jesus. Portanto, Ele pode encontrar um meio não sacramental de salvar essas crianças. O limbo não é dogma de fé. É o esforço teológico para tentar explicar para onde vão as crianças que não são batizadas. E a Igreja, na sua oração litúrgica, por meio desta missa, ao encomendar as crianças não batizadas à misericórdia de Deus, está de alguma forma autorizando uma esperança de que Deus haverá de encontrar um meio de salvar essas crianças sem o batismo. Mas isso, de modo nenhum, exime os pais da grave obrigação de batizar os seus filhos ainda pequenos. Vamos então pedir que Deus Nosso Senhor abençoe a todos aqueles que nos assistem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E até o próximo programa, se Deus quiser.
Música